primeiramente, Fábio Carreiros foi devidamente socorrido, onde já teve uma intervenção com processo cirúrgico. Segundo o próprio corpo médico, já passando aos policiais, então disse que a operação havia sido um sucesso e que ele já estava fora de perigo, estava muito bem. Agora é claro, e sempre trabalhamos com a hipótese, alguém faz uma cirurgia, mas não só a cirurgia, nós também sempre corremos riscos. Mas naquele momento, o local onde ele estava já não era um local tão apropriado em termos de recursos, assim, foi o suficiente para que ele pudesse fazer e ter os primeiros socorros. Mas não é um hospital com toda a estrutura. Nós sabemos que é uma cidade interior, que muito bem deu suporte, mas não é um local que tenha toda a estrutura necessária para outras complicações. E também era uma cidade que dificultaria em muito possíveis investidas. Então era muito interessante e é importante, porque no momento ele estava sob mandado de prisão, então que ele tivesse a vigilância necessária. Após essas informações, o corpo médico disse que havia plenas condições de ele ser transportado. E, inclusive, houve toda uma preocupação e um cuidado. Já a partir daquele momento, já entramos em contato com o Dr. José Gribaldi Andrade, o Dr. João Batista, já com a possibilidade de que a Secretaria da Segurança Pública, o Dr. João Batista e o Dr. João Eloy, sobre a disponibilidade de uma aeronave ou um freelance, conversar com o governador, alguma coisa. Foi quando já a própria Polícia Federal, em Tocantins, já em contato com o governador, ele se prontificou a liberar uma aeronave para poder fazer o transporte. Agora vamos frisar que ele só foi transportado porque havia uma autorização médica. Porque nenhum médico aceita transportar alguém sem uma autorização médica, porque se ocorre infelizmente algum óbito, alguma complicação dentro da aeronave, ele pode ser questionado por que ele aceitou tal transporte, e ele pode ter muitas complicações com a ANAC, até podendo perder esse direito. Então ele havia, sim, essa autorização para transporte. E vamos frisar que a aeronave era uma UPI móvel, ou seja, dentro do avião, em termos de corpo técnico, em termos de equipamentos, a estrutura era muito melhor do que o local onde ele estava. E também, ao mesmo tempo, ao ser recebido aqui no hospital, isso o nosso coronel poderá explicar um pouco melhor a situação, mas que os recursos do hospital da Polícia Militar são muito melhores do que lá. Ou seja, preocupado com a questão da sua integridade física e o transporte, vamos frisar, houve até uma preocupação já na época, já no dia, melhor falando, e não evitar qualquer transporte que também poderia ser feito, uma ambulância até Palmas. Mas como a gente sabe que as estradas do interior às vezes pode ter alguma complicação, então seria mais seguro para ele ainda o transporte da própria cidade. Ou seja, foram tomadas todas as medidas necessárias para tanto a questão do cumprimento da nossa legislação de mandado, pela execução, pelo cumprimento da operação 18 de agosto, e ao mesmo tempo preocupado com tudo que fosse necessário para a sua saúde, ou seja, para a sua recuperação. Então essas medidas foram tomadas e aqui hoje a gente está, nosso coronel poderá explicar um pouco melhor a situação. Gabriel Damasio, na rádio. Boa tarde a todos. Ontem, por volta de meio-dia, eu recebi um telefonema do próprio secretário de Segurança Pública nos comunicando que havia a possibilidade da transferência do senhor Fábio Carreiros Barbosa para o Hospital da Polícia. E que nós, Hospital da Polícia, providenciasse toda a logística, todos os preparos para receber o paciente. A princípio, nós não sabíamos qual tinha sido o diagnóstico do paciente, a que tipo de procedimento cirúrgico o paciente teria sido submetido, mas deixando todo o nosso corpo clínico à disposição, nenhum sobreaviso. Então, nós preparamos a nossa UTI móvel, encaminhamos uma equipe médica para o aeroporto de Aracaju para esperar o paciente, o senhor Fábio Carreiros. Bom, quanto à questão do transporte, nós sabemos, somos da área de saúde, quero assim, só complementar as informações, o paciente foi acompanhado por médico, dentro dos critérios legais e de toda a segurança para que o paciente não tivesse nenhuma complicação, e assim nós recebemos o paciente no hospital da polícia. Bom,
estive presente a todo momento e hoje, pela manhã, nós chamamos o especialista, um cirurgião geral, que é o Tenente Anderson, e juntamente com outros colegas da nossa da polícia, fizemos um exame clínico, tivemos o cuidado de entrar em contato com o Hospital Regional de Gurupi, fizemos um contato por telefone com o cirurgião que operou o paciente e assim desenvolvemos as outras atividades que foram necessárias. Então, veja, elaboramos aqui um boletim médico assinado pelo Major Carlos Alberto Campos Cardoso, que infelizmente não compareceu, mas o boletim médico diz o seguinte, que o senhor Fábio Calheiros Barbosa encontra-se internado nesta unidade hospitalar por ter sido transferido do Hospital Regional de Gurupi, Tocantins, segundo o relato do Dr. Abdala, que foi o cirurgião geral que operou ele. O referido paciente foi submetido à intervenção cirúrgica de urgência, que é uma laparotomia exploradora, por ferimentos transfixantes de abdômen, entrada na região lombar esquerda com saída em região epigástria. Foram realizados procedimentos de gastrorrafia, enterografia e transfusões sanguíneas. Neste momento, esse boletim foi feito no período da manhã. Neste momento, no segundo dia de pós-operatório, se encontra estável hemodinamicamente, com abdômen fácil e peristalse presente. Ou seja, o quadro do paciente é um quadro bom, tranquilo e estável. A nossa preocupação agora seria as infecções secundárias, tanto do ferimento como do procedimento cirúrgico, mas até o presente momento nós entendemos que é um quadro de saúde muito tranquilo e que o mais breve possível o paciente estará recebendo alta. Quero deixar tranquilo a família de Flora, o paciente está custodiado sob a nossa responsabilidade. A questão do aparato técnico, tanto a questão de equipamentos, medicamentos, materiais e o próprio quadro clínico do hospital, que apesar de ser um hospital de pequeno porte, ele está disponível e, nesse caso, a gente tem as condições técnicas de manter o paciente no hospital da Polícia Militar. Caso haja alguma complicação,